Estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo sobre doenças em família na visão espírita, né? Que os nossos trabalhos procuram sempre trazer um enfoque da doutrina espírita, que é uma doutrina que nos dá consolo, esperança para todos os males que nos afligem, aliás, a humanidade toda. Então, hoje eu trouxe o estudo Doenças em Família, né? Como ter força, superação para poder enfrentar uma doença conosco mesmo ou com a família, entendendo na visão espírita o porquê que a gente sofre e traz tantas doenças. Mas nós vamos começar o nosso estudo da noite com parte de uma entrevista feita em 1975 pelo Dr. Elias Barbosa. Ele foi um grande companheiro do Chico durante toda a sua vida. E essa entrevista foi publicada no livro No Mundo de Chico Xavier e trata de doenças e obsessões. Ele pergunta ao Chico o que o Emmanuel pensa quanto ao problema de doenças e obsessões. Chico então responde que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Então ele pede se o Chico podia contar alguma experiência, alguma coisa da sua experiência no contato com Emmanuel, com respeito à atitude que nós devemos assumir perante as nossas próprias doenças. E o Chico então responde que Emmanuel é de opinião que nós precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuar essas doenças, fazendo ou afastá-las pelo tratamento adequado. Aí ele aproveita para narrar um dos primeiros diálogos que ele teve com Emmanuel em 1931. Conta ele que se encontrava sob o domínio de uma doença complexa que ele carregou a vida inteira no olho esquerdo, quando Emmanuel lhe apareceu pela primeira vez. E depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre os planos de trabalho que ele trazia para eles fazerem, certa noite, em dezembro de 1931, ele rogou a orientação para o seu caso. Estava sofrendo muito e queria ser curado. Emmanuel então responde com muita bondade: tenha serenidade, você está sob os cuidados dos benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Então, devo prosseguir sob a orientação da medicina? Sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Quer dizer que preciso tratar-me? Com o máximo cuidado, Chico. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Então, o senhor quer dizer que, embora eu seja médium e vejo o senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, eu não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Mas por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos médicos que cuidam da sua vista e que nos amparam a todos. A condição de médium, Chico, não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. É que o senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio. E, se Deus permitir, fará livros. Mas o senhor acredita que eu possa desempenhar a tarefa mediúnica assim doente dos olhos como estou? Sem dúvida nenhuma.
Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então, como é que o senhor considera a doença dos olhos, no meu caso, quando tanto preciso me esforçar para a tarefa e início? Olha, nós observamos que a sua enfermidade é um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na Terra. Confie no Senhor, pois sua doença é arrimo que Ele enviou ao seu auxílio. Aí ele então alegremente indaga: então Jesus vai curar-me? Emmanuel fitou novamente com bondade e mandou que ele abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, e recomendou que começasse a leitura do texto. Então Chico começou lá a ler em voz alta as palavras do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando ele pronunciou a palavra aliviarei, Emmanuel: para, Chico, você compreendeu bem? Jesus não promete curar-nos, isto é, retirar-nos das bênçãos, das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Então Chico diz que entendeu a lição que lhe era dada e resignou-se. Na época da entrevista, esse diálogo completava 36 anos e o Chico agradeceu ao Senhor a bendita doença que carregava nos olhos, sempre tratada por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela foi todo esse tempo um agente providencial, induzindo-o à reflexão e ensinando-o a respeitar o sofrimento dos outros. Então, minha gente, se o Chico contava com o auxílio dos amigos espirituais, que falava diretamente com o Dr. Bezerra, precisou carregar a sua dor, a sua doença até o fim, quem somos nós para julgar que não merecemos o nosso sofrimento? Mas há um ditado chinês que diz que há 3 coisas inevitáveis na vida: os impostos, a morte e a dor. Mas existe também uma pergunta que todos nós gostaríamos de responder, porque para muitos fica sem resposta. Não é de hoje que indagamos: se Deus nos ama, por que sofremos? E é Kardec, lá na Revista Espírita de 1862, que nos mostra a maravilha da doutrina, que nos fazendo conhecer a causa, o objetivo e as consequências das tribulações da vida e da razão pela qual estamos reencarnados, dá consolação e coragem e afasta do nosso pensamento a possível ideia de abreviar os nossos dias aqui na Terra. Kardec então faz a seguinte pergunta: qual é a filosofia que produziu sobre os homens semelhante resultado? Não tem. Todos nós conhecemos, gente, 2 tipos de dor: a física e a moral. Mas vamos rever primeiro os contratempos diários que nos fazem sofrer. Mas nós também já sabemos que contratempos fazem parte da rotina de cada um de nós. Não existe uma pessoa que não os tenha. Então vamos aprendendo a conviver com os contratempos. É um cano que estoura, é uma pane no carro em meio a uma viagem, é uma doença inesperada que nos faz alterar todos os planos, é uma panela esquecida no fogo que queima o arroz, é uma chuva pesada que interrompe um passeio no parque, é um empecilho que nos faz perder o horário do ônibus, é uma virose que nos pega de surpresa, nos obrigando a mudanças de plano. É uma peregrinação por caixa 24 horas em busca de dinheiro, não funciona, só pode tirar 100, eu preciso tirar 300. É um pneu que fura, um ônibus que enguiça, nos atrasando do trabalho.
E assim vamos levando os dias com pequenos contratempos diários que fazem parte da nossa vida atribulada aqui na Terra. Mas existem momentos em que somos chamados para dar testemunhos maiores de coragem e de fé. De repente, essas pequenas cargas leves do dia a dia dão lugar a uma carga muito mais pesada, tornando a nossa reencarnação muito dolorosa. E um exemplo disso é quando nós mesmos temos uma doença grave ou alguém de nossa família. É um câncer num bebê, crianças, jovens, adultos, diabetes num bebê, em crianças, em jovens e adultos, artrite reumatoide, gente, em bebês, em crianças, adolescentes. E que dirá das doenças degenerativas e incapacitantes em crianças, em adultos tão cheios de vida e que de repente são obrigados a enfrentar dia a dia as limitações cada vez mais crescentes. E o que falar das doenças típicas dos idosos, nós envelhecendo, né? No livro Episódios Diários, no capítulo Doenças, Joana de Anjos nos convida a analisar, dizendo que qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação e para o abandono. Nós todos temos ou já tivemos em casa uma série de equipamentos que em poucos anos se tornaram obsoletos. O que hoje é relevante, né, em importância, amanhã se encontra ultrapassado e assim sucessivamente. O corpo humano, então, diz ela, da mesma forma, não pode permanecer ileso às imposições naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. As enfermidades fazem parte da programação natural da vida. À exceção das expiações mais confrangedoras, como eu citei antes, em bebês, em crianças, jovens e adultos, os processos de envelhecimento orgânico, acompanhados das carências de energia, vão facultar a manifestação de muitas doenças que fazem parte das necessidades evolutivas do espírito. Ademais, o corpo, na sua constante transformação, é perecível, encontrando-se, portanto, em processo contínuo de transformações e cada uma das peças que o constitui apresenta-se dentro de um prazo de ação útil. E qual é o nosso prazo de validade? Nós também temos. Chega uma hora que, se a gente não morrer antes, o nosso corpo vai perecer por falência múltipla dos órgãos. Mas e quando a gente pensa que faz tudo certo e que não merece ficar doente? Há certos acontecimentos e doenças, dizem os espíritos, que são permitidas pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos com a sua jornada evolutiva. Afinal, nós estamos em um planeta de provas e de expiações habitado por quem? Por espíritos retardatários. Daí se explica por que a dor é patrimônio comum a todos os homens. Na mensagem 41, no livro As Leis Morais da Vida, a mensagem passado e dor, o Espírito Joana de Anjos nos diz que todo sofrimento humano tem por causa o passado espiritual de cada criatura. Se não fizemos aparentemente nada nessa vida, certamente nós fizemos em outra. Então, ela diz das enfermidades irreversíveis, os problemas de malformação congênita, paralisia cerebral, perturbações psíquicas de largo porte, limitações e mutilações físicas, degenerescências orgânicas e mentais, aberrações congênitas. Todas essas doenças procedem do uso indevido e do abuso do livre-arbítrio, quando de outras experiências evolutivas em reencarnações pregressas. Então, quando a gente está lá preparando uma nova encarnação, na hora de escolher o corpo, o nosso corpo físico, né? Nós queremos uma prova bem dura. Eu quero me livrar logo dessa prova. Mas os amigos espirituais, sábios,
nos impedem, porque sabem que nós não daríamos conta. E a justiça divina, gente, é tão perfeita que nós fazemos o pagamento em suaves prestações. A gente renova o contrato, renegocia a dívida, transfere para uma outra vida. Então, a cada planejamento do corpo físico, o nosso perispírito vai sendo modelado com as manchas fluídicas permitidas nos lugares onde nós nos comprometemos e que precisam ser curados. Então, dependendo das circunstâncias, as doenças podem aparecer ou não. Algumas doenças são compulsórias, não tem jeito, e outras podem ser adiadas para a nova encarnação se a espiritualidade perceber que ainda será muito pesada a carga a carregar. Então, gente, a doença nada mais é do que a drenagem das manchas fluídicas do perispírito para o corpo físico. Curar não é somente eliminar uma doença fisiológica, não. É preciso que a gente também cure a alma. Mas e nos casos de hereditariedade? Como é que o Espiritismo explica as doenças hereditárias? Eles também explicam. Diz que a hereditariedade reflete a aproximação dos espíritos por afinidades vibratórias entre os membros de uma mesma família. As leis da genética no planeta sempre se fazem presentes, mas o espírito reencarnante buscará o material genético que ele necessita no seio de espíritos que de alguma forma lhes são afins, compartilhando esse material genético, e com isso muitas semelhanças físicas e estruturais aparecem. Mas a afinidade, neste caso, se aplica tanto nas formas de pensar, de agir, quanto no componente genético necessário. Mas Clarencio, lá no livro Nosso Olhar, nos explica que cada um também traz nos registros do nosso perispírito, das experiências passadas da alma, nos campos psíquico, intelectual, profissional, moral e emocional, e esses registros determinam a formação dos órgãos no nosso corpo material. Então, o espírito molda o seu corpo físico de acordo com os aprendizados pelos quais necessita passar em cada existência física. Diz ele que no círculo da matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Mas, entretanto, no entanto, todavia, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para com ele mesmo. Clarencio também, no livro Ação e Reação, ressalta que a gente reencarna transportando as próprias falhas, que se refletem como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de inúmeros vírus, bacilos, bactérias capazes de nos conduzir aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que tenhamos contraído. Mas olha só que bacana, ele diz que ao mesmo tempo que nós temos esse campo propício ao desenvolvimento de moléstias, ele nos consola dizendo que também carregamos conosco as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-nos contra as exigências da carne. E ele diz ainda que nós podemos ampliar consideravelmente essas faculdades pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que a gente se afeiçoe, pela nossa resistência mental ou pelo serviço ao próximo. Isso tudo faz com que a gente atraia preciosos recursos em nosso favor. E ele lembra ainda que o bem é o verdadeiro antídoto contra o mal. Joana também nos explica que, se apesar de agirmos no bem, alguma doença se instalar,
Devemos agradecer porque nossa prova poderia ser muito mais difícil e que possamos ter tido um abrandamento das penas por conta das ações voltadas ao bem. Às vezes pensamos que a carga está pesada demais, mas ela poderia ser muito pior. E os espíritos são unânimes em afirmar que as enfermidades decorrem das faltas passadas e contribuem para o nosso aprendizado, para a reparação, para a restauração dos atos inadequados, além da elevação da nossa alma. Então tem um velho ditado agora, com novas palavras: alma mole, vida dura, tanto bate até que cura. Mas eles dizem ainda que o mundo não é apenas uma escola, mas também um hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes, ou seja, aqueles que vêm e vão, que se repetem nas reencarnações regenerativas através do sofrimento e do suor, funcionando, gente, como medicação compulsória, ou seja, obrigatória. Assim, cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. Ninguém pode fazer essa escolha por nós. Mas no decorrer da vida, muitas vezes por teimosia e insistência no erro, somos obrigados a sofrer doenças orgânicas e mentais que funcionam como expurgatórios abençoados. Mas essas dores, todo esse sofrimento também se tornam a causa de dores angustiantes para pais, familiares e amigos. E a gente volta a perguntar: mas o que é que eu tenho com isso? Se o problema é do outro, por que eu preciso sofrer junto? Emmanuel responde lá no livro Ceifa de Luz que os parentes enfermos ou difíceis são as criaturas às quais, antes de reencarnar, nós prometemos amparo e dedicação. E que eles nascem no grupo familiar, acreditem, convidados ao nosso convívio por nós mesmos, para que possamos assisti-los no próprio refazimento. No livro As Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles também explica que se nós estamos vinculados, direta ou indiretamente, a familiares que estão expurgando suas manchas, não estamos ali por acaso, na condição de vítimas que sofrem injustamente, uma vez que não há equívocos na justiça do Estatuto Divino. Ainda na mensagem sobre a dor que eu citei anteriormente, Emmanuel esclarece que é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume de débitos que contraímos nas existências passadas, somos todos doentes em laboriosa restauração. Joana esclarece que se nós tivéssemos condição de rever os nossos passados, a gente iria reconhecer quem? Antigos comparsas, sequazes de loucuras, adversários, estímulos de desequilíbrios, fatores causais de suicídios chocantes e homicídios hediondos que hoje renascem no mesmo grupo genético a fim de participarem do resgate das suas vítimas ou dos seus iguais. Às vezes há caso em que nós não podemos evitar que o doente resgate fique segregado em um hospital, como vemos agora por conta da Covid, em internações demoradas, mas sejamos nós aqueles que resgatamos através da doença, ou tenhamos familiares que amamos em situação semelhante, ela recomenda que aceitemos o teste com compreensão e paciência no Instituto Doméstico ou onde quer que esteja. E diz ainda para que a gente não se afaste, nem afaste esse alguém do clima afetivo onde a gente se encontra, sobre o pretexto de asserenar a família, de beneficiá-la, tirando aquele problema, nos livrando aparentemente desses problemas advindos da situação. Pelo contrário, diz ela, nós devemos guardar em nossa própria casa
tanto quanto pudermos, os parentes portadores de provações e que não lhe decretemos o exílio, ainda mesmo que a preço de ouro. A nossa tarefa na Terra é apoiá-los diante das necessidades e luta que eles necessitam enfrentar nessa existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a nossa responsabilidade e que temos a assistência e a supervisão total dos mensageiros de Deus, quer dizer, nós não estamos desamparados. E Emmanuel lembra também para deixarmos que a compaixão retifique em nós mesmos os velhos hábitos ou males que toleramos nos outros. Se cada pessoa pudesse, diz ele, ouvir a voz inarticulada do céu, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina. Compadece-te. Então não observemos, pede ele, o semelhante com o caleidoscópio das aparências, apontando falhas aqui e ali, ou concluindo que está sofrendo porque merece. Afinal, nós todos somos enfermos da alma. E trazemos ainda mais uma vez a fala da benfeitora Joana de Ângeles, que na mensagem 17, Amor e Cura, no livro Garimpo do Amor, nos diz que para doenças da alma, o melhor remédio é o amor. Esclarecendo, olha que interessante, que as ondas de amor que são geradas pelo cérebro invadem o sistema nervoso central, percorrem o endócrino e saturam de energias saudáveis o nosso sistema imunológico. Agora escutem só o que ela fala, mostrando que não existe um determinismo absoluto, ou seja, que em razão do amor, os fenômenos kármicos podem ser alterados, especialmente quando negativos, ensejando a diminuição dos processos de resgate doloroso, porque o amor é sublime mensagem de vida que verte de Deus e se espalha por todo o cosmos. Então, assim fazendo, as enfermidades, diz ela, tornam-se menos dolorosas e mais naturais. E porque envolvidas em ondas de ternura e de compaixão, não terão o caráter punitivo que se lhes atribuem, nem a função destrutiva que se lhes dão. E ela continua mostrando que a gente não deve se deter na lamentação ou na revolta, no sentimento ou na amargura, porque isso constitui demonstração de inferioridade, que o sofrimento se encarregará de modificar, ensejando renovação interior, da qual surgirão os fatores para o equilíbrio e a felicidade. E diante da dor, ela recomenda relaxamento, meditação, confiança em Deus, e que podemos nos libertar do sofrimento que tem vigência transitória, ou seja, não é eterno, por ser efeito do desequilíbrio da nossa energia. E uma vez que a gente direcione essa energia para o bem e para o amor, o sofrimento desarticula-se, facultando a todos nós, na luta diária pela transformação moral, a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral, que a todos os seres do mundo está reservada pelo Pai Criador. No livro Plenitude, na mensagem Libertação do Sofrimento, ela conclui que se nós ficarmos curados da doença, muito bem, mas se desencarnarmos, será bom também, porque vamos nos livrar de um corpo doente para, através da reencarnação, voltar em outro, já sanando muitos males da alma. E recomenda ainda a complementação do tratamento da medicina terrena com a terapia espírita, que interagem também com a energia do ser humano. E qual é a terapia espírita? Passe magnético, prece, água fluida, trabalho no bem, leituras edificantes, evangelho no lar e, acima de tudo, a proposta pessoal de mudança interior. Quem deserta da luta por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, diz ela, vai encontrar uma luta muito maior pela frente. E, acima de tudo, não desistir nunca do sofrimento, porque a vitória pode estar muito mais próxima do que a gente imagina.
Então compadeçamos-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. As provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, que servem de aprendizado, que quando termina, o ex-sofredor diz: sou outra pessoa, cresci e amadureci, percebo a vida de outra forma. Por isso o Espírito Lacordaire, na mensagem O Bem e o Mal Sofrer no Evangelho, nos aconselha para, quando nos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, que tratemos de nos elevar acima das circunstâncias. E quando chegarmos a dominar os impulsos da paciência, da impaciência, da cólera ou do desespero, que possamos dizer com justa satisfação: eu fui o mais forte. É isso aí, minha gente. A gente espera que essa mensagem espírita possa trazer consolo, esperança e para muitos de vocês. E que Deus nos ampare, nos abençoe e que nós continuemos com essa sintonia vibratória positiva para melhorar as nossas vibrações, eliminando as nossas vibrações deletérias e nos sintonizando com a espiritualidade superior, que está junto de nós o tempo inteiro. Basta com que a gente fure essa camada ainda tão pesada de fluidos densos que nós carregamos, para que a gente possa deixar penetrar essas orientações, essas inspirações do alto, dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo protetor, nosso espírito guia e dos espíritos da nossa família e de todos, parentes, amigos que nos antecederam na jornada e que continuam do outro lado também vibrando por nós. Muito obrigada e até a próxima.